Jesus. Se aceite por gentileza. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos ministrar junto nesta noite, eu e a pastora, a palavra que o Senhor colocou aos nossos corações. O texto ele começa nos dando algumas informações, mas eu quero que você imagine nesta noite, imagine pessoas que estão caminhando para o funeral. Marcelo, imagine uma pessoa que ela está caminhando para o enterro. Sabe aquela pessoa que ela é muito conhecida na cidade? E quando algum parente, alguém daquela família, ela vem a falecer, e eles fazem aquela carreata, aquele monte de pessoas seguindo para o velório. Imagine nesse momento, um grande velório seguindo. Mas não é apenas um velório, não como se você estivesse apenas indo ver a família de alguém. Imagine como se você tivesse perdido um ente querido. Imagine como se a perda fosse para você. Qual que era o clima daquela multidão? Imagine qual que era o sentimento que toda aquela multidão carregava. O texto vai nos dizer que uma mulher viúva, ela vai perder o seu filho único. Se ela era viúva, ela já não tinha mais o seu esposo. Se ela era viúva, ela já passou por essa situação outra vez. Se ela era viúva, ela já conhecia, irmão, o sentimento da perda. E quando perdemos uma pessoa, não é fácil. O sentimento da perda, ele não é fácil para ninguém. Por quê? Porque todos querem morar no céu, mas ninguém quer morrer. A dor da perda, seja de um amigo, seja de um vizinho, ela não é fácil. Agora pensa para uma pessoa, a pastora Lucimara, ela perdeu o seu esposo, e agora ela vai perder o seu filho único. E como era a vida de uma mulher viúva naquela época? Era uma vida muito difícil. Por quê? A palavra de Deus relata que a mulher nessa época, ela não trabalhava fora. O seu marido que a sustentava. E se o marido veio a falecer, a pessoa que fica no lugar do esposo é o seu único filho. Mas de repente essa mulher se depara sozinha. E eu imagino essa mulher seguindo o cortejo, levando a sua esperança para ser enterrada, levando os seus sonhos, levando tudo que ela tinha, a expectativa de vida, levando para ser sepultada. E essa irmãos, dá licença. Por quê? Porque aquele que era para sustentar, que era o esposo, ele faleceu. Então agora ela vai fazer o quê? Ela vai depositar a sua confiança em quem? No filho. Tá bom, não foi fácil eu perder o esposo, mas ainda eu tenho um filho que vai me ajudar. E detalhe, filho homem, porque uma filha mulher também não tinha tanto valor cultural naquela época. Então eu tenho um filho homem, ainda que eu tenha perdido meu esposo, eu ainda tenho um filho, e esse filho vai me ajudar. Agora imagine essa mulher perdendo o esposo e o filho. Qual será o pensamento que aquela mulher tinha enquanto ela caminhava? Você como mãe, pastor, qual o pensamento que aquela mulher tinha? Que tinha acabado tudo. As expectativas. Não tinha mais nem Os sonhos. nada. Projetos. Não tinha mais nada. Como será que ela iria se manter? Como será que ela iria pagar as contas? Porque eu tenho certeza que algumas contas ficaram para trás. Eu tenho certeza que algumas coisas, algumas pendências ficaram para ser resolvidas. E aquele que ficou no lugar do esposo, agora ele faleceu. Agora ele morreu. O texto vai nos dizer que agora essa mulher, ela vai caminhar para fora da cidade. Por que ela caminhava para fora da cidade? Porque só acontecia o enterro fora da cidade. Tinha que atravessar em um longo caminho. E eu imagino essa mulher, o desespero dela nessa trajetória. Naim era uma cidade pequena. Vamos imaginar que é Barbosa. Naim do tamanho de Barbosa, onde qualquer notícia que acontece, todo mundo fica sabendo. Imagina
Imagina, nossa, ela já perdeu o marido e agora perdeu o filho. Imagina quantas pessoas foram ver aquela mulher. Quem não estava acompanhando o cortejo estava olhando e dizendo: o que vai ser dessa mulher agora? O que vai ser dela agora? Ela perdeu tudo que ela tinha. Eu quero ver o que vai ser dela agora. E o texto vai nos dizer que aquela multidão caminhava para fora da cidade, porque a morte era algo tão sério que quando uma pessoa morria dentro de casa, o sacerdote tinha que vir até aquela casa e purificar a casa. Era tão sério que o defunto devia ser enterrado lá fora. E uma multidão caminhava, não celebrando, mas com sentimento de morte. Com tristeza, pastor. Uma multidão caminhava com luto, com tristeza. E a outra multidão? A outra multidão estava adentrando a cidade. A palavra de Deus relata que uma multidão estava saindo. Uma multidão saía com sentimento de morte. E a outra? Com sentimento de alegria. Uma multidão saía com sentimento de tristeza. E a outra? Com alegria. Uma multidão saía chorando de tristeza. E a outra? Uma multidão saía sem expectativa de nada. E a outra? Por solução. E quem é que vinha com essa multidão que trazia alegria? Conta pra mim! Era o mestre, Jesus. Jesus de Nazaré estava com a outra multidão. E ele trazia junto com ele a alegria, a esperança, a motivação e a cura. Irmãos, porque muitas pessoas até estão conosco nos momentos difíceis, mas não sabem o que estamos vivendo, não sabem o que estamos passando. Quantas mulheres, quantos homens acompanhavam aquela viúva, mas não sabiam o que ela estava sentindo. E o texto vai nos dizer que quando chegou no portão da cidade, houve um choque de uma multidão de tristeza e uma multidão de alegria. Por quê, pastor Bruno? Porque o Senhor, Ele não vai chegar enquanto você tiver força. O Senhor não vai chegar enquanto você pode caminhar. Porque o Senhor chega já essa multidão saindo da cidade. Eram os últimos instantes, eram os últimos segundos, eram os últimos momentos daquela mulher caminhando com o seu filho. Eram os últimos segundos, mas de repente, a longo, o Senhor Jesus, Ele não vai olhar para a multidão, pastor. 10 minutos, irmão, de sepultar toda a sua esperança. 10 minutos para sepultar todo o seu futuro. 10 minutos na última hora. Tem alguém aqui que chegou nessa noite pensando: será que o Senhor ainda vai chegar? Será que o Senhor ainda vai abrir a porta? Será que o Senhor ainda vai entrar com a providência na família? Será que o Senhor vai entrar com a providência no casamento? Há 10 minutos de sepultar a sua única esperança. O texto vai dizer que Jesus, vendo-a, se moveu. Jesus vendo quem, pastor? Pela mulher. Mas Jesus não olha para a multidão? Não, em momento nenhum Jesus olha para a multidão. O Senhor Jesus, Ele olha direto para a mulher. E do Ele mesmo só vê a mulher, pastor. Ele não vê mais ninguém, Ele só vê a mulher. E o Senhor olha para mulheres que estão aqui nesta noite? Com O certeza. Senhor olha para homens que estão aqui nesta noite? O Senhor não olha para aqueles que estão lá fora, não. Ele olha para os que estão aqui. Está olhando para nós, que aqui E qual tipo de olhar Ele olha para essas pessoas que estão aqui nessa noite, pastora? de compaixão, de cura, de amor. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, a cada manhã. Talvez você tenha dito, como foi dito hoje no grupo, talvez a sua família tenha te abandonado, mas o Senhor não te abandona. Talvez os seus amigos tenham te abandonado, mas o Senhor não te abandona. Por quê? Porque a Bíblia diz no livro de Samuel que o Senhor, Ele não vê como o homem vê. O homem vê aquilo que está do lado de fora, mas o Senhor vê aquilo que está do lado de dentro.
Jesus vai olhar para ela com um olhar de misericórdia e vai dizer o quê? Não chores. Como assim, irmão? Glória a Deus! Como assim? Mulher, não chores. Como assim? Ela acabou de perder o filho, como não chores? O que ele quer dizer com isso? A situação que você está vivendo, ela não vai terminar desse jeito. Jesus não está sendo indelicado dizendo assim, eu não entendo o seu momento, não. Ele está dizendo assim, não chores, porque a situação que você está vivendo nessa noite não vai terminar desse jeito. E talvez aquela mulher ela vai questionar, dizendo, não, eu perdi o meu marido, eu perdi o meu esposo, e nada mudou. Mas nesse momento, Jesus está dizendo assim, eu vejo Jesus dizendo, não é a Bíblia que diz, sou eu vejo Jesus dizendo assim, tu perdeu o teu marido e tudo ficou difícil. Tu tá quase perdendo o teu filho e tá achando que vai ficar tudo terminado. Mas eu te encontrei nessa noite. Mas eu te encontrei diante dessa perda. Mas eu te encontrei nesse momento difícil. E eu digo, não chores, não chores, não chores, porque a situação não vai terminar desse jeito. E a palavra de Deus relata que ele fala primeiro com a mulher. Senhor Jesus podia ter chegado. Peraí, como assim? Mas quem está morto é o menino. Por quê? Por que ele fala com a mãe primeiro, em vez de chegar e tocar no menino? Porque havia uma necessidade, pastor. Necessidade do quê? A mulher precisava ser curada. Curada do quê? Do desespero, do sofrimento, do sentimento que ela estava naquele momento. Então você quer me dizer que tem coisas que nós passamos durante a vida que nos deixam feridas? Sim, muitas. Essa mulher, por perder o marido dela, tinha causado algo muito triste dentro do coração dela. E o coração dela ficou muito entristecido. As esperanças já tinham começado a acabar quando ela perde o esposo. E de repente ela perde o marido. E nessa trajetória, quando nós olhamos dentro da palavra e vemos essa mulher caminhando, carregando a sua esperança, automaticamente ela fica enferma. Ela fica muito adoecida. Então conta pra mim, por que ele fala com ela primeiro? Porque ele olhou para ela e viu a necessidade e ele precisava curar ela. Porque o Senhor, antes de curar alguém da tua casa, antes de curar alguém da sua casa, Ele vai curar você. Então você quer me dizer que tem gente que veio buscar a bênção, vitória, providência pra gente da família aqui nessa Mas Jesus está dizendo, eu vou curar você. primeiro cura quem tá aqui pra depois alcançar quem tá lá. Ai, irmão, você não entendeu. Talvez o Senhor pode te curar primeiro pra depois curar a família. O Senhor quer te alcançar primeiro, te fortalecer, te sustentar primeiro. Depois ele alcança o seu filho, o seu esposo, o seu trabalho, o seu casamento. Primeiro ele cura a mulher. Primeiro ele sara a mulher. Porque a mulher não ia conseguir ver o filho vivo depois de seguir o cortejo se ela não fosse curada primeiro. Preste atenção, irmão, que Jesus não faz a vontade da mulher. Porque vamos lá, as mães aqui. Se fosse para curar primeiro o filho, depois vocês topariam? Primeiro o filho? Sim. Conhecendo as mães, sim. Se Jesus falasse assim, quem eu curo primeiro? Você ou o menino? É mãe. Quantas mães aqui não deixaram de comer para dar pro filho? Deixou de pagar conta para comprar coisa pro filho. Deixou de fazer coisas para você, para comprar pro filho. Quanta gente aqui, irmão, não faz tempo que não compra uma peça de roupa, mas os filhos não têm deixado nada faltar. Quanta gente aqui, mas o Senhor vê a necessidade daquela mulher. Primeiro eu vou curar você, para que você possa ajudar o seu filho. Primeiro eu vou curar as feridas, que as perdas matrimoniais te deixaram, para depois eu curar o seu filho. E o que você vai nos dizer, irmão? Há uma necessidade. Porque sem ser curado nós não temos capacidade de tomar
tomar posse do milagre que Deus tem. Primeiro temos que ser curados para poder tomar posse do grande que Deus. Porque o que Deus tem para nós é muito maior do que a gente recebeu até aqui, até hoje. Porque o milagre dessa mulher foi muito grande, mas primeiro o Senhor teve que fazer nela primeiro, para depois no filho. Irmão, quanta gente caminhando, quanta gente dentro da igreja, quanta gente por aí que anda como uma mulher do fluxo de sangue, até está andando, mas quanto tempo está sangrando? Quanto tempo essa ferida está aberta? Marcelo, feridas causadas por relacionamentos, feridas causadas por amizades, feridas causadas por causa de encarregado, por causa de amizades que foram traídas e pessoas andando sangrando por aí. E há uma necessidade de ser curado. Pastor, mas é possível estar cantando e estar sangrando? É possível estar pregando e estar sangrando? Sim. E o Senhor te trouxe aqui nesta noite para dizer: primeiro eu te curo e depois eu alcanço a sua família. Porque eu te levantei como um pilar dentro da sua casa. Porque eu te levantei como um pilar dentro da sua família. Porque quando tu falou que ia ser crente, Eric, ninguém acreditou. Quando tu falou que ia ser crente, irmão Cícero, todo mundo falou: quero ver até quando. Mas hoje tu tem permanecido, e através da sua oração, por causa da sua oração, teve gente que ainda não desceu a sepultura. Teve gente que ainda não caiu nas ciladas de Satanás por causa da sua oração. Pedimos a Deus nesse momento, por conta da sua cura, muitos não desceram a sepultura. Pelo que o Senhor já fez na tua vida, muitos não desceram a sepultura. Pelo que o Senhor fez na minha vida hoje, muitos não desceram a sepultura. Pelo que o Senhor está fazendo na sua vida agora, muitos não vão morrer. Pelo que o Senhor está agindo agora na tua vida, muitos não descem, porque o Senhor primeiro está agindo na tua vida agora. Ele está agindo agora, e por ele está agindo na tua vida agora, que tem um anjo da vassoura visitando a tua casa, visitando o teu esposo, visitando os seus filhos, visitando a tua finança, visitando tudo que der. É pela cura que ele está liberando agora. É pela cura que ele está liberando Tu está perdendo a oportunidade de glorificar nesta noite. Talvez você falou: esta noite eu vou lá, porque faz tempo eu não vou. Talvez eu vou lá porque hoje é sexta-feira. Mas mal sabia você que o Senhor tinha marcado esse encontro. Você achou que nós marcamos o culto, mas o Senhor já tinha marcado esse encontro nesta noite. Irmão, é tão verdade o que estamos pregando nesta noite, que através da sua vida Deus alcança as vidas da sua família, que o texto vai nos dizer que, se achegando o Senhor, Ele toca no esquife, e aqueles que carregavam o esquife pararam. Ele não toca no menino, Ele toca no esquife. Por quê? Porque aquela multidão carregava o esquife. E se achegando, tocou o esquife, e os que levavam pararam. Quando Jesus toca, tudo aquilo que te leva para o desespero tem que parar. Quando Jesus tocar na sua vida, na vida da sua família, do seu filho, tudo aquilo que leva ele para o mundo das drogas vai ter que parar. Quando o Senhor tocar, talvez você está dizendo: Pastor Bruno, mas Deus vai tocar na minha família, vai tocar no meu filho, Deus vai tocar, vai. Porque Ele já falou, Ele já usou pessoas, já profetizou, já revelou, e Deus vai chegar um momento que Ele não vai falar mais, Ele vai tocar. Pastor Bruno, o Senhor está querendo dizer que a minha família vai morrer? Não, nem sempre que o Senhor toca Ele precisa matar, mas algumas coisas vão ter que mudar.
multidão vai parar, mano. Presta atenção. A multidão vai parar. E quando a multidão para, Jesus vai dirigir agora a palavra ao jovem, ao defunto. Jesus vai dizer assim: jovem, a ti te digo, levanta-te. Mas o menino não estava morto? Mas agora que estava morto, levanta. Por quê? Porque é necessário se levantar. Porque quando Deus fala, o que acontece? Tem que se levantar. Qual o poder que há na voz desse Jesus? Poder de levantar. Qual o poder que há na voz desse Deus? Poder de colocar de pé. Qual o poder que há na voz? Poder de levar pra cima. O que é que pode acontecer quando esse Deus fala? Colocar de O que pé. é que acontece quando Jesus fala? Transformação. O que é que vai acontecer na igreja nessa noite? Mudança, renovo, transformação. Poder de glória, poder de vitória. Porque quando ele chega e ele dá uma ordem, não tem como as coisas permanecerem do mesmo jeito. E hoje o Senhor vai dizer para essa igreja: levanta, põe de pé. Irmão, eu já falei aqui nessa noite que Deus não vê como homem. Jesus não vê o menino como morto. Ele sabe a condição do menino é morto, mas ele é jovem. Jesus está dizendo: levanta-te, menino. A multidão que caminhava vai dizer que ele está mas Jesus não vê ele como morto. Jesus vê ele como jovem. Por quê? Porque quem nos olha lá fora nos julga pela nossa situação do momento. Mas Deus não nos chama por aquilo que nós estamos. Deus nos chama hoje por aquilo que nós somos. Por isso que a Bíblia vai nos dizer que pelo nome nós somos chamados. Ainda no ventre da nossa mãe nós somos chamados. De filho ele nos chama. O mundo até chama de morto, mas Jesus chama De filho, menino, o mundo até chama de desempregado, mas Deus chama. mais que vencedor. O mundo até chama de derrotado, mas Deus chama. Vencedor. Por quê? Porque Deus não vê como o homem vê. O mundo olha o que está do lado de fora, mas Deus vê aquilo que está no nosso futuro. Nós vemos o que está no hoje, mas Deus vê o que está no nosso futuro. Levanta-te, porque a tua caminhada não acaba aqui. Como não se lembrar de Elias naquela caverna? Como não se lembrar de um homem que orou e fogo do céu caiu? Como não se lembrar de um homem que olhou para cima e falou assim: não vai chover mais. E agora ele está dentro da caverna. Irmão, talvez eu falo com pessoas aqui nesta noite que durante dezembro você orou e você viu as promessas de Deus se realizar. Talvez eu falo com pessoas aqui nesta noite que durante janeiro, fevereiro e agora, durante janeiro e fevereiro, você viu Deus fazer coisas na sua família, coisas no casamento, na vida espiritual. E agora no mês de março, você acabou entrando em uma caverna, dizendo: para mim não dá mais, pastor Bruno. Para mim não tem mais jeito, Manadinho. Para mim eu não tenho mais forças. Mas nessa noite a palavra do Senhor é: levanta-te, come, porque a sua caminhada não termina aqui. E quando Deus diz que tem que levantar, irmão, não há coisas mortas que não possam ouvir. Essa semana eu fui fazer uma visita para um rapaz e disse assim: meu amigo, se tu soubesse o que Deus tem na sua vida. Ele falou: não, pastor, para mim não tem mais jeito. Meu amigo, Deus tem coisa grande na sua vida. Ele falou assim: pastor,
A voz de Deus tem que ser muito alta para falar comigo. Foi ou não foi, José? Tem que ser muito alta. Falei para ele desse jeito. Mas tu quer uma voz mais alta do que um Deus que habita nas alturas, e ainda que o homem esteja no fundo do mar, ele pode ouvir a oração desse homem. E para completar, eu disse assim: não há nada tão morto que a voz desse Deus não possa ressuscitar. Não há nada tão morto que a voz desse Jesus não possa levantar. Então eu não sei a forma que você chegou aqui nessa noite, mas a voz de comando nessa noite para você: levanta-te. Levanta-te. Levanta-te, porque tem alguém que depende de ti. Lembra quando Deus fala com Josué: Josué, levanta-te. Tem bom ânimo. Levanta os seus sonhos, levanta os seus projetos. Levanta o que você já entregou nas mãos de Deus. O Senhor manda dizer: levanta os projetos. Deixa os projetos serem ressuscitados hoje. Tem gente que entrou no ano de 2026, irmão, mas a mente está lá em 2025, Marcelo. Tem gente que está quase caminhando para metade de 2026, mas a mente está lá em 2023, 2000, 95, em palavras que foram faladas para ele, para ela, ficou aqui marcado, e ele diz: eu não vou perdoar. A palavra do Senhor nessa noite é: levanta-te, come e bebe. Levanta-te, tem de bom ânimo. Porque Josué há 30 dias estava chorando, pranteando o luto de Moisés. Mas a Bíblia nos diz que há um tempo para todas as coisas. Há um tempo de chorar, mas também há um tempo de sorrir. Há um tempo de plantar, mas também há um tempo de colher. Então para de chorar e se levanta. Para de ficar pranteando, se levanta, porque Deus tem coisa grande para a sua vida. Levanta. E a pastora vai encerrar agora. E o que era defunto se assentou e começou a falar. Levanta-te, comece a profetizar em tudo que Deus já te deu e traz tudo vida novamente. Se coloque de pé em nome de Jesus. Traz a essência, sai da inércia. Deixa o Senhor Deus dar vida para os seus sonhos, para os seus projetos. Tem gente que acha que não é